Antes de ler a Bíblia, eu quero orar mais uma vez. Jesus, obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pelo seu amor. Nós não merecíamos nada. Nada do que o Senhor fez nós merecíamos. E mesmo assim o Senhor fez. E mesmo assim o Senhor nos escolheu. Olhou para cada um de nós com misericórdia, com amor. Um amor que nós não podemos retribuir à mesma altura. Mas recebe o nosso amor, Senhor. Aceita o que nós temos de melhor para te oferecer, para te entregar. Recebe a nossa adoração. Nós estamos aqui por você. O Senhor morreu por nós e nós nos reunimos aqui por você, para te entregar o que nós temos, para te ouvir mais uma vez, para te engrandecer, para te louvar, para dizer que só Tu és Deus, só Tu és o único que pode nos salvar, o único capaz de entregar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Obrigada, Pai. Muito, muito, muito obrigada. Eu quero ler com vocês Mateus 14. Mateus 14. No versículo 22. Que fala assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Até aqui. Esse texto é muito conhecido e antes dele Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. E aí ele se retirou para orar, enquanto os discípulos pegaram um barco, foram para o mar. E aí de madrugada Jesus foi até eles, andando sobre as águas. A nossa série dessa vez é Os que Olham para Ti. E aqui, nesse texto, quando os discípulos olharam para Jesus, andando sobre as águas, no meio de uma tempestade, de um vento forte, de ondas altas e violentas, a primeira coisa que eles sentiram foi medo. Eles olharam para Jesus e sentiram medo. Tipo, quem é esse? É um fantasma. Como pode ter alguém em pé, em cima da água? E aí Jesus responde que não, que era ele. E aí enquanto Pedro olhava para Jesus, ele esqueceu por alguns segundos o que estava acontecendo ao redor. Que tinha uma tempestade, que eles estavam sobre um barco, que tinha um vento forte. E aí o que ele faz? Ele fala: Senhor, se é você, deixa eu ir até aí. E aí Jesus, que era muito legal, falou: Vem.
E aí Pedro, sem pensar duas vezes, vai e anda sobre as águas. Mas, o que aconteceu? Pedro reparou em outra coisa, que não era mais Jesus. Pedro reparou no vento, na chuva, na onda, e ele começou a afundar. E aí ele fica com medo de novo e fala: Jesus, me salva. E aí Jesus tira ele de lá e fala para ele que ele é um homem de pouca fé, que ele não precisava ter medo. E aqui o Senhor falou muito comigo em relação a esse texto, e o quanto nós olhamos para Jesus. E quando a gente se depara com Jesus pela primeira vez, geralmente o que a gente sente? Medo. Às vezes a gente não tem medo dele, mas a gente tem medo do que vai acontecer com a nossa vida quando a gente se encontra com ele. Porque quando eu sou um novo convertido e eu me encontro com Jesus, eu sei que eu tenho que fazer um monte de coisas contrárias àquilo que eu fazia até aquele momento. Então eu tenho que me afastar de alguns amigos, eu preciso parar de ter práticas que eu tinha até aquele momento, eu preciso mudar o meu vocabulário, as coisas que eu falo, as coisas que eu penso. A nossa vida muda quando a gente se encontra com Jesus. E aí a gente sente o quê de cara? Medo. Porque a gente fala: e agora? Como vai ser minha vida? Se eu parar de andar com esses amigos aqui, talvez eu vou ficar sem amigos. Se eu sair de um relacionamento que eu sei que não é certo, eu vou ficar sozinho. Se eu parar de fazer o que eu fazia, eu não vou ser mais tão legal. A minha família talvez vai achar ruim, vai me criticar, vai apontar o dedo para mim. Não só a família, como várias outras pessoas. A gente começa a se questionar inúmeras coisas de como vai ser a nossa vida a partir do momento em que a gente se encontra com Jesus e olha para Ele. Assim como Pedro e os discípulos sentiram medo quando olharam para Jesus, mesmo eles já conhecendo Jesus, mesmo eles já caminhando com Jesus. Mas aí eles se depararam com um Jesus que fazia algo que eles não imaginavam. Jesus tinha acabado de fazer algo fora da curva. Multiplicou a comida que não tinha. Sobrou muita comida. E aí, já não bastasse aquela nova revelação de Jesus, de que ele multiplicava o alimento, agora ele anda sobre as águas. Imagina a cabeça dos discípulos pensando: meu Deus, até onde ele vai? O que mais ele é capaz de fazer? Ele está fazendo muitas coisas que ninguém faz. Então, ao mesmo tempo que eu imagino que eles sentiram medo, eu imagino que eles se surpreenderam e pensaram: nossa, eu ficaria muito admirada de falar: Deus, seu filho realmente é assim, sensacional. Olha só tudo que ele está fazendo aqui. E aí, ok, eles sentiram medo, mas Pedro continuou olhando para Jesus e falou: peraí, se você é Jesus, você é meu amigo, a gente anda todo dia junto, então me faz andar também. Já que você pode andar, me faz andar. E aí Jesus fala: vem, bora ali, dá uma volta, andando na água. E aí Pedro vai. Quantas vezes Jesus falou para você assim: faz, e você foi? Quantas vezes Jesus disse: vai, e você foi? E aí começou aquilo que você pensava assim: eu nunca vou fazer isso. Só que aí Jesus disse: pode ir, faz. E aí você olhou para ele e falou: se ele está falando para eu ir, então eu vou. Seja começar um negócio, seja começar uma faculdade, seja ir falar de Jesus para alguém, seja orar para alguém ser curado. Quantas vezes nós olhamos para ele e ele fala para a gente: vai, ou vem. Tipo, eu estou aqui, pode vir. Você quer orar para ele ser curado? Vem, eu estou aqui, pode vir. E aí a gente vai, porque a gente olha para Jesus. Assim como o Pedro olhou. Mas, o que Pedro fez? Vou ler aqui uma palavrinha específica. Quando Pedro reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Pedro reparou. Sabe qual é o nosso problema? A gente repara demais. Porque Deus fala: vem. E a gente faz o quê? Repara. Para e repara. Se o Senhor falar pra gente: vem,
a gente precisa vir. Se o Senhor falar pra gente, vai, a gente precisa ir sem reparar em nada do que acontece ao nosso redor. Mas como ser humano, imagina que Jesus está ali. Aí ele fala, vem. Aí eu vou. Só que aí eu vou indo, e Jesus está lá onde deve estar. E aí ele fala para mim, vem. Só que aí imagina que eu não sei descer a escada. A hora que eu olhar para cá, eu reparei que o chão não vai mais. O que eu faço? Sinto medo e não vou. Ou vou e afundo, caio aqui no degrau. Por quê? Porque eu parei de olhar para ele. Quando a gente está olhando para Jesus, a gente não se preocupa com o que está acontecendo ao nosso redor. A gente não se preocupa se tem vento, se tem onda, se tem pessoas. A gente não se preocupa com nada. A gente não se preocupa se tem dinheiro. A gente não pensa em nada. A gente vai e faz. Só que a nossa naturalidade, a nossa carnalidade humana, muitas vezes permite que a gente repare no que está acontecendo ao redor. E aí, quando Jesus fala para você assim, ó, vai e dá uma oferta. Aí você fala, vou. Aí quando você pensa em vou, pega o celular para fazer um Pix, que hoje é mais moderno. Pega um celular para fazer um Pix, aí você olha o saldo da sua conta. Aí você fala, peraí, Jesus, não tenho esse dinheiro. Peraí, Jesus, esse dinheiro aqui não é para eu dar de oferta, é para eu pagar minha conta que vence amanhã. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Como é que eu vou fazer amanhã? A gente reparou. O Senhor falou. E a gente reparou no que estava na nossa frente. Aí Jesus fala assim, vai lá e abre um negócio. Antes de a gente abrir o negócio, a gente faz o quê? Conta para alguém. Aí esse alguém olha e fala, nada a ver. Você já viu aí que está rolando uma guerra? Você já viu o preço do dólar? Você já viu quanto é que está tal coisa? Meu, é muito dinheiro. Não vai dar. A realidade é muito diferente. A internet está falando que esse ramo que você escolheu vai acabar daqui a pouco. A inteligência artificial vai acabar com tudo. Melhor você nem começar, porque não vai dar certo. Aí você reparou no que o outro falou e parou de olhar para Jesus. Parou de olhar para quem falou para você fazer. Aquele que realiza aquilo que ele disse. Porque quem olhou para você e falou todo o cenário econômico, ou o cenário do mundo, o cenário da sua própria vida, não é Jesus. Não foi essa pessoa que andou sobre as águas. Não foi essa pessoa que multiplicou o pão, o peixe. Não foi essa pessoa que curou. Não foi essa pessoa que ressuscitou. Foi Jesus. Mas aí, a gente repara. E aí o Senhor fala para você assim, se entrega. Fecha o olho. Quer dançar, dança. Quer gritar, grita. Quer chorar, chora. Aí quando você pensa em dar um primeiro pulo, você abre o olho e vê que tem um ser humano do seu lado. E você fala, não, o que ele vai pensar de mim? Vai achar que eu tô, sei lá, doido. Ai, que vergonha. Reparou. E não fez o que o Senhor disse para você fazer. Porque estava preocupado com o que estava acontecendo ao redor. Nós precisamos parar de reparar. Nós precisamos parar de, antes de ouvir, ou depois de ouvir aquilo que Jesus fala, a gente deixar o nosso próprio medo, a nossa própria insegurança, ou quem está ao nosso redor, falar mais alto do que Jesus está falando. Nós não podemos deixar com que as outras vozes, as outras situações, as outras coisas sejam maiores do que Ele. Porque quando nós olhamos para Ele, tudo é diferente. Tudo é diferente. Nada mais se torna igual. Eu fico imaginando se Pedro tivesse continuado a andar sem se preocupar com o vento, com a chuva. Talvez os outros discípulos iam falar, Pedro está louco. Ou talvez Pedro tivesse encorajado os outros discípulos a fazerem igual. Porque Jesus não disse que era só Pedro que podia andar. É que Pedro foi ousado e falou, me leva, eu quero. Posso ir aí? Quanto nós estamos sendo ousados a falar, Jesus, eu quero viver isso aí. Se o Senhor faz, então me leva junto. Se o Senhor vai, então eu vou também. Só que aí a gente olha, vê o outro irmão indo e fica esperando para ver que hora que ele vai afundar.
Talvez os discípulos estivessem lá esperando. Vamos ver, o Pedro foi lá, olha que louco. Que hora será que ele afunda? E ele não afundou porque os outros estavam pensando se ele ia afundar ou não. Ele afundou porque ele parou de olhar para Jesus e sentiu medo. Se ele não tivesse sentido medo, não importava o que os discípulos pensassem. Ele ia continuar andando sobre as águas. Porque o Senhor é quem ia fazer com que ele continuasse naquele lugar. E o Senhor quer que eu e você andemos sobre as águas. O Senhor quer que eu e você caminhemos com Ele em qualquer lugar. Em terra firme ou numa terra sem firmeza nenhuma, como o mar. Onde só o poder de Deus pode nos fazer ficar em pé sobre aquele lugar. Então nós temos que olhar para Jesus e continuar nele. Só que a gente esquece no meio do caminho. A gente está aqui buscando a Deus. Olha, Senhor, eu quero mais dons. Eu quero orar em línguas. Eu quero fazer isso e aquilo. E aí você fecha o olho e vai buscando, buscando. Até que de repente alguém do seu lado está falando em línguas primeiro que você. E você fala, ah, não, eu não falei. E aí você para e repara o que o outro está vivendo e deixa de viver. Porque parou de olhar para Jesus. Às vezes a gente está lá vivendo algo com Deus tão intenso, tão profundo, pedindo algo para o Senhor, mas aí a gente vê que outra pessoa realizou primeiro o que a gente buscava. E a gente faz o quê? Ah, não, Jesus, afunda, desiste, desanima. Passa a ser uma pessoa de pouca fé, porque a gente esquece quem Ele é. A gente esquece aonde Ele está. Hoje a gente estava voltando de Itapecerica, que o Vitor foi ministrar lá, e a gente pegou um trânsito no meio do caminho. E aí, enquanto a gente estava no trânsito, quase parado, o outro lado da rodovia estava fluindo normal. E aí eu estava falando com o Senhor, e aí eu fiquei olhando a gente parado, e o outro lado fluindo, fluindo. E o Senhor me ministrou sobre aquilo, que muitas vezes nós estamos parados na rodovia, ou num trânsito aqui em São Paulo mesmo. Quer dizer que a gente nunca vai chegar em lugar nenhum? Não, a gente vai chegar. Vai demorar? Vai. Vai levar um tempo? Vai. E quem está na outra rodovia vai chegar primeiro onde ela quer? Vai. Porque a outra rodovia estava livre. Não estava parada. Mas o Senhor, ainda assim, está conosco. Só que aí no meio desse tempo em que a gente reduz a velocidade, não porque a gente quer, às vezes porque o Senhor, a situação faz a nossa velocidade ser reduzida. Não tem como eu acelerar no trânsito. Eu tenho que parar. Eu tenho que diminuir. E aí, a gente para e repara que o outro está andando mais do que a gente. Seja quem está na outra via, seja quem está em outras ruas, seja quem está viajando de avião, que talvez ele chegar primeiro no destino que é mais longe do que o nosso. Mas ainda assim, o Senhor, Ele está lá com a gente. Mas a gente repara o que o outro está fazendo e fala assim, ah, não, o Senhor não quer isso para mim. Talvez essa não seja a vontade de Deus para a minha vida. Talvez não seja isso que eu tenha que fazer. Mas se o Senhor disse vai, nós temos que ir e continuar até chegarmos onde o Senhor quer nos levar. Só que a gente desanima no meio do caminho, porque a gente passa a olhar o que o outro está vivendo. A gente desiste porque a gente fala, minha vez não chegou, Jesus esqueceu de mim. Mas o Senhor não se esquece, nem de mim e nem de você. O Senhor não se esquece de nenhum dos seus filhos. E Ele quer que todos nós vivamos não só os nossos sonhos, mas os sonhos dEle, que são muito maiores que os nossos. A gente fica aqui se apegando a sonhos terrenos, a viver coisas aqui na terra, enquanto o Senhor sonhou em viver uma eternidade com a gente. Enquanto o Senhor olhou para um mundo destruído, onde só tinham pessoas ruins, e falou assim, eu quero esse povo para mim. Eu quero salvar eles. Eu quero trazer eles para viver comigo.
E aí a gente está preocupado em ter uma casa, um carro, um emprego, um casamento, uma roupa de marca, uma viagem legal para postar na rede social. Para quê? E aí a gente para pensar em tudo que Jesus fez e os nossos sonhos são muito pequenos perto daquilo que o Senhor sonha para nós. Porque Ele sonha em nos ver desfrutando daquilo que Ele tem preparado lá no céu. E a gente está preocupado em viver aqui, na terra. Eu quero compartilhar com vocês algo bem rapidinho. Não sei se vocês já repararam, e se vocês não repararam, vocês vão reparar comigo agora. Que nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus, certo? A morte e a ressurreição. Mas lá no Antigo Testamento, a Páscoa já era comemorada. Antes de Jesus. Antes de eles saberem que Jesus viria, eles já comemoravam a Páscoa. E essa Páscoa que eles comemoravam era a libertação do povo de Deus quando eles saíram do Egito através de Moisés, que conduziu todo o povo para ser livre da escravidão. E quando isso aconteceu, Deus ele tinha mandado lá todas as pragas para o Egito, e a última praga foi a morte dos primogênitos. E para que o povo de Deus não passasse por isso, os primogênitos não morressem, eles tinham que sacrificar um cordeiro e aí passar o sangue dele na porta, para que quando o anjo da morte viesse, não levassem eles também. E depois disso, o povo foi liberto. E Moisés foi livre da escravidão junto com o povo. E aí eles comemoravam o Pesach. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas eu acho que é. Que é a Páscoa judaica. E quando Jesus veio, Jesus ele morreu na comemoração. Quando eles celebravam essa festa da Páscoa. E quando a gente para olhar, tudo aquilo que Deus faz é de fato perfeito. Porque lá no passado, o povo de Deus sacrificou um cordeiro. E o sangue dele fez com que os primogênitos do povo de Deus não morressem. E aí depois de tudo que aconteceu, Deus ele enviou o primogênito como sacrifício, como um cordeiro vivo para morrer. E o sangue dele nos livrar da escravidão do pecado. Aqui a gente vê dois cenários diferentes, porém iguais. Deus, ele preparou todas as coisas para que nós fôssemos salvos, para que nós tivéssemos uma vida livre, diferente do que o mundo pensa, que nós não somos livres, nós somos livres em Jesus. E quando nós olhamos para Ele, nós temos certeza disso, de que o que Ele tem para nós não é uma vida de escravidão, mas é uma vida de abundância, uma vida em que Ele olha para nós e fala: vocês são os meus filhos, porque eu dei o meu filho para morrer no lugar de vocês e tornar vocês os meus filhos também. E eu quero que vocês se coloquem de pés. E nós vamos orar e agradecer ao Senhor pelo que Ele fez. E todos os dias, olhar para Ele. Olhar para Jesus. E não se esquecer de quem Ele é e do que Ele fez por mim e por você. E ter a certeza de que independente de qualquer coisa, independente do cenário, quando Ele diz, vem, a gente só vai. A gente tem que ser com Jesus aquele do vamos, vamos. Não aquele amigo que fala, não sei. Se Jesus falar vamos, a resposta é vamos. A gente precisa andar com Jesus e ter a certeza de que quando nós vamos na direção dele, assim como Pedro foi na direção de Jesus andando sobre as águas,
nós também viveremos o sobrenatural do Senhor. E iremos na contramão de tudo que o mundo está dizendo que a população vai viver, de que a guerra vai acontecer, e não importa. O que importa são as palavras que o Senhor diz a nosso respeito. O que importa é aquilo que Jesus fala para mim e para a sua vida. Parem de ouvir a rede social. Parem de ouvir youtubers. Parem de ouvir pessoas que não têm Jesus. Mas busquem a palavra do Senhor. E busquem pessoas e amigos que vão falar de Jesus para te encorajar. Para que todos os dias vocês olhem para Ele e lembrem-se quem Ele é, o que Ele fez e para onde Ele quer nos levar. Amém? Senhor, eu quero mais uma vez te agradecer, Pai. E declarar que nós continuaremos olhando para Ti. Não importa o cenário, não importa a situação. Não importa, Senhor, o que nós vivemos até aqui. Mas nós olhamos para o Senhor. E nós confiamos em Ti. E assim como Pedro andou sobre as águas, nós queremos andar na Tua direção. E viver o Teu sobrenatural. Viver uma vida com o Senhor, buscando o que mais vale, que a eternidade com o nosso Pai, que nos chamou pelo nome, que nos chama de filhos amados, que nos comprou com o Seu sangue. E nós somos gratos a Ti por isso. Muito obrigada. Eu quero declarar, Senhor, que se alguém aqui no nosso meio não consegue olhar para Ti, Senhor, eu não consegui até este momento, a partir de agora vai conseguir Te enxergar e ver no Senhor tudo aquilo que nós precisamos e ver no Senhor a suficiência, pois não há nada que nós precisamos mais do que a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.